Você já parou para refletir sobre a enigmática história de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva? Se eles foram os primeiros seres humanos, como Caim conseguiu uma esposa? E mais, como ele teve um filho? Essas perguntas intrigam estudiosos e curiosos há séculos. E hoje vamos mergulhar juntos nas entrelinhas da Bíblia para encontrar as respostas para esse mistério. Antes de começarmos, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Agora embarque comigo nesta fascinante descoberta sobre Caim e os primórdios da humanidade. Caim é apresentado na Bíblia como o primogênito de Adão e Eva, um marco no início da história humana. Seu relacionamento com o irmão mais novo, Abel, se torna central em um dos episódios mais dramáticos das Escrituras, a oferta a Deus. Ambos fazem suas ofertas. Caim apresenta frutos da terra, enquanto Abel oferece as primícias de seu rebanho. No entanto, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. O motivo exato dessa rejeição não é detalhado claramente na Bíblia, o que gerou diversas interpretações ao longo do tempo. Alguns acreditam que foi pela qualidade da oferta, outros atribuem a atitude do coração de Caim. Ferido em seu orgulho e tomado pela inveja, Caim comete um ato terrível, assassina seu próprio irmão. Esse é o primeiro assassinato registrado na história bíblica, uma tragédia que não apenas expõe a fragilidade da natureza humana, mas também ecoa como um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Após o assassinato de Abel, Deus confronta Caim e o sentencia. Como punição, ele é amaldiçoado a viver como um errante sobre a terra, afastado da presença divina e condenado a carregar o peso de sua culpa. Deus também coloca uma marca em Caim, um sinal visível de sua transgressão. A Bíblia não descreve exatamente o que era essa marca, mas ela simboliza tanto o juízo quanto a proteção. Caim seria um andarilho, mas ninguém poderia matá-lo. Assim, além da condenação física, Caim enfrenta um profundo exílio emocional e espiritual. Afastado da convivência humana e de Deus, ele se torna o símbolo da separação causada pelo pecado, carregando não apenas o peso da sua ação, mas também a solidão resultante dela. A narrativa bíblica menciona que, ao receber sua sentença, Caim teme ser morto por qualquer pessoa que o encontrasse. Esse detalhe levanta uma grande pergunta. Se a humanidade se limitava a Adão, Eva, Caim e Abel, quem seriam esses outros? Essa dúvida já intrigou muitos leitores ao longo dos séculos, mas calma, ainda vamos esclarecer esse mistério. Prosseguindo em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17, descobrimos que mesmo após se tornar um errante, Caim encontra uma mulher, casa-se com ela e gera um filho chamado Enoque. Além disso, ele não apenas constrói uma família, mas também funda uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho. Essa sequência de eventos mostra que, apesar da maldição, Caim não desapareceu na solidão. Ao contrário, deu início a uma nova geração e deixou um legado que marcaria o início de comunidades humanas organizadas. Ao chegar neste ponto da narrativa, inevitavelmente surge uma das perguntas mais intrigantes da história bíblica. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados, e Caim e Abel seus primeiros filhos, como Caim encontrou uma esposa? Quem era essa mulher? O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, apenas afirma que Caim conheceu sua mulher e ela concebeu Enoque, mas não detalha a origem dessa esposa. Esse silêncio gerou várias tentativas de interpretação ao longo da história. Uma das hipóteses, ainda que menos aceita entre estudiosos, propõe que Deus poderia ter criado outros seres humanos paralelamente à família de Adão e Eva. Essa ideia tenta harmonizar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas que apontam para a existência de grandes populações humanas muito antigas. No entanto, essa teoria não encontra apoio direto nas Escrituras e é considerada especulativa dentro da tradição judaico-cristã. A explicação mais coerente com o relato bíblico é mais simples, embora para muitos seja surpreendente. Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas, descendentes diretos de Adão e Eva. Embora a Bíblia se concentre inicialmente em Caim, Abel e depois Sete, Gênesis 5:4 esclarece que Adão teve outros filhos e filhas
ao longo dos 930 anos que viveu. Naquela época, a longevidade humana era muito maior e as famílias eram naturalmente extensas. Era absolutamente necessário, no início da história humana, que irmãos se casassem entre si para possibilitar a expansão da humanidade. Hoje, à luz das leis morais e genéticas que conhecemos, essa prática nos parece imprópria. Porém, nos primórdios da criação, ainda não existiam as mesmas preocupações genéticas que surgiriam milhares de anos depois. A humanidade ainda estava em seu estado inicial de perfeição física, sem as mutações genéticas acumuladas que hoje tornam o casamento entre parentes arriscado. Além disso, não havia leis contra tais uniões naquele tempo. Essas leis surgiriam muito mais tarde, cerca de 2.500 anos depois, quando Deus, através da lei de Moisés, proibiria casamentos entre parentes próximos, Levítico 18. Portanto, a resposta mais aceita é: Caim encontrou sua esposa entre seus próprios parentes, numa fase inicial da humanidade, onde isso era socialmente e biologicamente aceitável e até mesmo necessário para o cumprimento do mandamento divino de frutificar e multiplicar a terra. Para quem ainda estranha a ideia de Caim ter se casado com uma irmã ou sobrinha, é importante entender que, nos primeiros tempos da humanidade, isso era algo perfeitamente normal e até necessário. A Bíblia traz outros exemplos de casamentos entre parentes próximos que ocorreram sem condenação divina, especialmente nas eras mais antigas. Abraão e Sara. O patriarca Abraão se casou com Sara, que era sua meia-irmã, Gênesis 20:12. Mesmo assim, Abraão é lembrado como o amigo de Deus e um exemplo de fé para gerações futuras. Isaque e Rebeca. Isaque, filho de Abraão, se casou com Rebeca, sua prima de segundo grau. A união foi vista como abençoada e cuidadosamente escolhida dentro da própria família de Abraão, obedecendo a uma preocupação clara de manter a linhagem pura. Os filhos de Noé. Após o dilúvio, com a humanidade reduzida apenas a Noé e sua família, a multiplicação dos povos novamente dependeu de casamentos entre parentes próximos. Esses exemplos mostram que, em contextos de início de gerações, o casamento entre familiares não apenas era aceito, como era visto como algo natural para cumprir o propósito de Deus, povoar e expandir a terra. Foi somente muito tempo depois, quando a humanidade já havia crescido e se espalhado, que Deus estabeleceu leis específicas proibindo relações entre parentes próximos. Essas normas foram dadas na época de Moisés, conforme vemos em Levítico capítulo 18, e tinham como objetivo preservar a saúde genética da população e estabelecer novos padrões morais. Em resumo, nos dias de Caim, casar-se com uma irmã ou sobrinha não violava nenhuma lei moral ou divina. Era uma necessidade natural da época. Com o passar dos séculos e o crescimento da população humana, as necessidades e os princípios que regiam a convivência também mudaram. Quando chegamos à época de Moisés, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, Deus entrega à humanidade um novo conjunto de orientações, a Lei Mosaica. Essa lei incluía regulamentações claras sobre os relacionamentos familiares, proibindo casamentos entre parentes próximos. Essas proibições aparecem de forma detalhada no livro de Levítico, capítulo 18. Lá, Deus instrui o povo a não se casarem com pais, irmãos, tios, tias, sobrinhos ou qualquer outro parente próximo, estabelecendo limites que até hoje moldam as bases das leis familiares em muitas culturas. Mas por que essa mudança? À medida que a humanidade crescia, surgiram novas necessidades. A genética já começava a apresentar falhas que podiam ser agravadas pela endogamia, casamento entre parentes. As relações familiares estavam mais complexas e diversificadas. O aumento das nações exigia normas morais mais rigorosas para garantir saúde e ordem social. Assim, a proibição do casamento entre parentes próximos foi uma medida de proteção, tanto espiritual quanto física, para preservar a humanidade que naquela altura já não vivia mais no mesmo estado de perfeição física que Adão e Eva experimentaram no Éden. Esse cuidado demonstra que Deus acompanha a evolução da humanidade e ajusta suas instruções conforme as necessidades de cada tempo, sempre visando o bem do ser humano. Diante de todas essas informações, é natural perceber que muitas lacunas da narrativa bíblica
podem ser compreendidas quando analisamos o contexto histórico, cultural e espiritual de cada época. A história de Caim, sua esposa e sua descendência mostra que, mesmo diante do erro e da separação de Deus, a humanidade continuou a se desenvolver, cumprindo o propósito divino de povoar a terra. Embora existam pontos que a Bíblia não explica de forma minuciosa, o mais importante é lembrar que a fé não depende de sabermos todos os detalhes. A confiança plena na sabedoria e no plano de Deus é um princípio fundamental para aqueles que creem. Cada resposta que encontramos nas Escrituras é um convite a confiar mais em Deus, a respeitar sua soberania e a reconhecer que há mistérios que, no tempo certo, Ele mesmo revelará plenamente. Portanto, mais do que focar nas dúvidas, devemos focar em crescer na fé e na compreensão dos ensinamentos que Deus já nos entregou. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma nova descoberta bíblica. E aproveite! Clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela para continuar aprofundando sua fé e seu conhecimento.